Como formar um hábito? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero já pedir inicialmente que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas, porque isso reforça o meu comportamento de continuar postando mais vídeos sobre comportamento humano, sobre neurociências, ao mesmo tempo que indica ao YouTube que os conteúdos postados eles são relevantes. Então vamos retomar a pergunta inicial desse vídeo: como formar um hábito? Ao mesmo tempo, eu acredito que você também tenha se perguntado quanto tempo leva para formar um hábito. Porque são duas faces da mesma moeda, né? Se eu quero formar um hábito, eu também preciso entender quanto tempo eu levo para formar um hábito. Tem um artigo científico, um artigo de revisão, que foi publicado ano passado, da revista Cell, que é uma revista renomadíssima de estudos sobre comportamento humano, sobre neurociências. E esse estudo de revisão, ele traz um compêndio de análise de outros estudos sobre quanto tempo se levaria para uma pessoa formar um hábito, formar um novo comportamento. Então, para responder essa pergunta, basicamente, a gente desconstrói um mito que tem muita estratégia de marketing por trás, que provavelmente você já deva ter visto, que para formar um hábito se leva 21 dias. Desconfie de tudo que é muito fácil, porque nós humanos somos seres complexos, com comportamentos complexos, e daria para desenvolver um novo hábito em 21 dias. E basicamente a gente precisa levar em consideração que tipo de comportamento eu quero desenvolver, né? E a complexidade desse comportamento. Então, o que esse estudo traz, ele mostra que, em média, nós levamos cerca de 18 a 254 dias, o que seria o equivalente à média de 66 dias para desenvolver um hábito novo, um comportamento novo. Então, isso faz a gente ter em mente, né, e desenvolver uma lógica de que o comportamento, ele não surge da noite para o dia. É necessário que haja um processo que a gente chama de repetição, e eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Mas o primeiro passo que eu quero que você entenda é que o comportamento, ele leva um hábito, ele leva um tempo para ser desenvolvido, né? Não é uma coisa do dia para a noite, não é 21 dias que você vai desenvolver qualquer tipo de comportamento, não. Depende muito do tipo de comportamento que você queira desenvolver. Então, isso vai fazer muita diferença. Então, a partir do momento que você já entende que para desenvolver um hábito isso leva um determinado tempo, você também precisa entender o que é um hábito, qual que é o conceito de hábito. Então, quando a gente fala em hábito, é todo comportamento que ele é automatizado, que você não precisa despender de pensamentos, de organização para realizar ele. Ele simplesmente acontece. É a mesma lógica, por exemplo, de quando você vai pegar o carro para dirigir. Você não precisa ficar repassando mentalmente o passo a passo do que você tem que fazer. Você já repetiu tanto comportamento que ele está automatizado. Então, o comportamento, o hábito em si, ele é um comportamento em que a execução dele não exige esforço. Você não precisa despender de energia, gastar energia para executar ele no sentido de operacionalização, de execução, certo? Porque todo comportamento que a gente vai fazer, a gente vai estar despendendo do gasto de energia, de gasto de glicose. Mas eu falo que no sentido de esforço, você não precisa se esforçar para fazer. Por exemplo, quando você está dirigindo, você pode conversar com outras pessoas, você pode colocar uma música, cantar essa música ali enquanto você está dirigindo. É um comportamento que não exige esforço para ser executado. Então, você já compreendeu o tempo que se leva para a formação de um hábito, né? Lembra da ideia de, em média, 66 dias, mas hábitos podem levar muito mais tempo para serem formados, e pode ser menos tempo também, depende da complexidade daquilo que você quer formar, daquilo que você quer inserir na sua rotina. E você também já compreendeu o que é um hábito, qual é o conceito do hábito. Então lembre que hábito é todo comportamento
que exige menos esforço na sua execução. É algo que está semi-automatizado ou automatizado. Mas, a partir do momento que você entende isso, né, quais são os passos para se formar um hábito? E aí existe uma grande sacada importantíssima, uma palavra que está bombando basicamente hoje nas redes sociais, em vídeos no YouTube, que é sobre motivação. O que é motivação? É tudo aquilo que te move à ação. Então você precisa de um motivo. Você precisa de um desejo para você desenvolver um hábito. Você não vai, de fato, inserir um novo comportamento sem simplesmente ter um motivo para fazer aquilo. Então você precisa de um objetivo. E esse objetivo ele precisa estar muito claro para você se manter no que a gente chama do loop do hábito, né, durante a formação do comportamento em si. E isso basicamente vai envolver dopamina. A gente pensa na dopamina apenas no sentido da recompensa, de quando você executa o comportamento e tem uma recompensa, mas ela está muito mais relacionada à motivação, à antecipação dessa recompensa que você está ali executando durante a formação do seu, que você quer que seja um hábito. Então, o primeiro passo para formar um hábito é ter uma motivação, ter um objetivo para isso. Depois, você precisa facilitar a sua rotina para a execução desse hábito. Imagina que, por exemplo, você queira beber mais água, né? Você tem um motivo para beber mais água. Imagina que você tenha ido ao médico e o médico tenha te receitado que você precisa ingerir maior quantidade de água. Um nutricionista, por exemplo. E aí você quer desenvolver esse hábito, né? Eu preciso tomar mais água. Estou tomando um copo de 200 ml por dia, mas eu preciso tomar mais água. Ok. Você já tem ali claramente qual é o seu objetivo, tomar mais água. E o motivo pode ser diverso. Pode ser que, por exemplo, você tem uma grande probabilidade ali de desenvolver uma certa comorbidade ou porque você quer ser uma pessoa mais saudável. Ok, você tem um objetivo. Pronto. Agora facilite a execução disso na sua rotina. Tá, se eu quero tomar mais água, compre uma garrafa. Deixe ela no seu campo visual. Carregue essa garrafa com você para todo canto que você for. Porque, querendo ou não, você vai ter uma deixa ali, ou seja, deixa é aquilo que é gatilho, aquilo que vai iniciar o comportamento. Então, você ter uma garrafa no seu campo visual é uma deixa para fazer com que você entre na rotina. Qual seria a rotina? Tomar mais água. E ter uma recompensa disso. Qual seria a recompensa? Ter uma sensação de satisfação por estar cumprindo o objetivo e estar diminuindo a probabilidade de você desenvolver, por exemplo, uma determinada doença, ou você tá se sentindo bem porque você, a longo prazo, vai se tornar uma pessoa mais saudável, sabe? Então, facilite a execução daquilo que é o seu motivo na sua rotina, né? Porque isso vai facilitar e muito a execução e, posteriormente, a habituação, né, a automatização desse comportamento. E o próximo passo, que é o principal, é a repetição. Quanto mais você repete o comportamento, maior é a probabilidade de você automatizar ele. Então, no início, isso vai despender muita energia de você. Vai ser, em parte, um pouco cansativo. Mas quanto mais você repete, melhor você fica e se torna muito mais fácil a execução. É a mesma lógica de quando você começou a dirigir. Então, no início era difícil, era dispendioso, mas com a repetição, hoje é super fácil de executar. Então, basicamente, o que eu quero dizer para você e te fazer relembrar novamente. Quer formar um novo hábito? Tem um motivo para isso. Porque é esse motivo que vai fazer o loop do hábito ficar girando e você se manter naquele comportamento. Então, tenha um motivo, facilite a execução do comportamento que você quer desenvolver na sua rotina e repita o comportamento. É a constância que
facilita o processo e que torna o comportamento automatizado e aumenta a probabilidade desse comportamento se tornar um hábito. Essa sequência lógica que eu falei para vocês vale para qualquer comportamento que você queira desenvolver, seja um plano alimentar, seja inserir exercício físico na sua rotina. Você tem que ter um objetivo e facilitação da rotina e a repetição. Então, é um loop. Você vai ter uma deixa, você vai ter a execução disso na sua rotina e vai ter uma recompensa disso. E no meio você tem o desejo. É o desejo que vai fazer, né, o motivo que vai fazer esse loop ficar girando. Então, se você quer, por exemplo, seguir um plano alimentar, ok. Qual é o seu objetivo em seguir um plano alimentar? Eu quero ter uma perder mais peso. Ok, esse é o seu motivo que vai fazer o loop ficar girando. Qual que seria a sua deixa? Você pode ativar a notificação no seu telefone, colocar lembretes na sua geladeira e organizar a sua comida previamente no dia anterior, deixar tudo organizado, pesado. E quando o alarme tocar, por exemplo, você já vai ter essa vai ser sua deixa para a execução da rotina, que é lá pegar a sua comida e comer ela. E a recompensa é a sensação de satisfação por estar seguindo aquilo que você se propôs a fazer. No começo é dispendioso, mas com o tempo, com a repetição, você não precisa ficar pensando tanto, não precisa ter o alarme ativado para te lembrar de estar comendo aquilo que foi proposto pela nutricionista e que você também concordou em fazer. Então isso vale para tudo que a gente queira desenvolver de formação de novo comportamento e de um novo hábito. O comportamento ele vai começar a ser inserido, mas ele só vai se tornar um hábito a partir do momento em que você não precisa pensar muito para executar ele. E o comportamento em si, para ser um hábito, ele precisa ser automatizado, você não precisa pensar tanto. E aí, talvez uma outra pergunta que você tenha feito enquanto você estava assistindo esse vídeo ok, Lídia, quero formar um hábito, mas como que eu posso mudar um hábito que eu não quero mais? Não quero mais esse hábito na minha rotina, é um hábito ruim, não está me fazendo bem. E aí, a grande questão é o contrário da que a gente faz para a formação do hábito. Na formação do hábito, a gente pensa na facilitação da rotina, para deixar menos dispendioso para ser executado. E para tentar retirar um hábito ruim, você precisa tornar a rotina dele mais difícil. Aqui a parte aqui, o contrário, se faz verdadeiro, faz muito sentido. Então, torne a execução mais difícil. Eu quero parar de ficar indo na padaria perto da minha casa e parar de ficar comendo muito salgado, porque isso está me fazendo ter um ganho de peso. Torne a rotina mais difícil. Torne o processo de ir até a padaria mais difícil, sabe? Então, isso são processos que às vezes você pode achar que, em teoria isso é muito fácil, mas em execução, e se você tem aquilo que a gente chama de força de vontade, motivação para aquilo que você realmente quer, o seu objetivo, é um processo que eu digo, é difícil, porque isso vai demandar muita energia de você, mas também que é um processo muito recompensatório no sentido de que você desenvolve autodisciplina, autocontrole e constrói comportamentos e constrói hábitos mais saudáveis e isso basicamente influencia a sua vida como um todo. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilha e se inscreva no canal para que eu possa estar postando mais vídeos aqui para vocês sobre neurociência, sobre comportamento humano.